Olá, amigos da Máquina de Mistério. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui no sábado, aqui no litoral. Tá assim meio chuvoso, friozinho, mas eu já estou bem feliz aqui porque essa live vai ser sensacional. Eu já vou dando uma boa noite aí pro pessoal que chegou, o pessoal que está chegando, quem vai assistir gravado essa grande live. E hoje eu estou aqui mais uma vez com os meus amigos aqui, que é o Dr. Shimoda, né? Vocês já conhecem ele, ele é escritor, é psicólogo de formação, é criador da terapia regressiva evolutiva, que ele falou na outra live, explicou, foi super legal, muitas perguntas, muita participação, e ele tem mais de 50 mil regressões realizadas ao longo da carreira dele. Então, eu já vou dando uma boa noite, porque hoje tem o Dr. Shimoda, tem um sócio dele, o Dair Campos, que vocês vão conhecer, bem legal. Os convidados, a Ângela Neves, o Ronaldo, a Luciane Arias. Eu já vou chamando aqui o doutor para poder dar uma boa noite para ele, né, pessoal? Boa noite, doutor Oswaldo Shimoda. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os participantes aqui dessa live. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui, participando aqui dessa live. Tá? Prazer muito grande aqui, viu? Muito obrigado aí pelo convite, pela participação aqui. Eu que agradeço. O pessoal gostou muito dessas lives. O senhor já sabe que é bem-vindo aqui na Máquina de Mistério, quando quiser. E eu quero saber, assim, eu já sei, né, mas o pessoal que ainda não conhece o seu trabalho, doutor, o senhor é escritor, é psicólogo de formação, conta pra gente 50 mil regressões, conta pra gente o trabalho do senhor, como é que é? Pois não, Carlos, é assim, né, a minha formação, eu sou psicólogo de formação acadêmica, né? E realmente eu conduzi, né, mais de 50 mil sessões de regressão de memória. Eu sou o criador de uma terapia, um método terapêutico de autoconhecimento e cura, né, a qual eu denominei como TRE, Terapia Regressiva Evolutiva, a terapia do mentor espiritual. E essa terapia eu a criei em 2006, né? Hoje me considero, embora tenha a formação acadêmica como psicólogo, né? Não sou mais psicólogo como atuante, né? Mas sim como terapeuta holístico, porque eu expliquei na live anterior, né? Mas para quem ainda não participou, né, dessa live, eu posso dizer que a TRE, esse método terapêutico, né, de autoconhecimento e cura, ela busca integrar, ou seja, unir a ciência psicológica e a espiritualidade, não é, tratando o ser humano de uma forma integral, né, que é mente, corpo e espírito. Então, é um novo paradigma, né, um novo modelo de tratamento que abrange o ser humano, portanto, em sua totalidade, né? Então, essa terapia, ela foi criada não através de uma teoria, né, mas sim da observação sistemática, diuturna, das experiências dos meus pacientes, né, conforme eu já havia dito, em mais de 50 mil sessões, as quais conduzi, né, em meu consultório. Então, a terapia, sem dúvida alguma, um novo método de autoconhecimento e cura, né? Doutor, hoje o senhor vai fazer uma live um pouco, vamos dizer assim, diferente, né, da outra. O senhor quer apresentar já o pessoal? Como que o senhor quer fazer aí? Que essa live, pessoal, vai ser bem legal. Sim, sem dúvida. É assim, né, Carlos, e os participantes aqui dessa live, eu convidei, né, três ex-pacientes meus, né, que tiveram a grande gentileza de aceitar esse convite para dar seu depoimento com relação
né? Como é que foi essa terapia? Acredito que, mais do que, eu diria assim, digamos assim, prova, né, de que realmente essa terapia ela é bastante efetiva, né? Então, eu convidei, então, 3 depoentes, né? Nós temos a Ângela, o Ronaldo, a Luciane, e que gentilmente, então, eles aceitaram, né, esse convite. Eu agradeço de coração, tá, a esses pacientes que vão dar o seu depoimento pessoal. Nada melhor, né, do que um ex-paciente para poder realmente falar, né, de como é que foi a sua vivência, né, a sua experiência nessa terapia, né? Então, poderemos, né, começar, talvez, pela Ângela, né? Ângela, acho que poderia dar esse depoimento inicialmente. Pode sim. O senhor quer chamar o Odair e depois o Sim. Sim, seria importante chamar o Odair, que é o Odair Campos, né, que é meu sócio, e aqui trabalha conosco aqui no nosso espaço, né, Renovação. Então, seria interessante ele começar a explicar também com relação ao trabalho dele aqui. Tá, eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos ver se... Boa noite, Odair. Tudo bem, amigão? Alô. Boa noite. Boa noite aí pro pessoal que está chegando. Fala um pouquinho aí do seu trabalho. Um prazer tê-lo. O Odair já esteve aqui, mas ele ficou só nos bastidores coordenando, e a gente tem que se fala bastante, mas ele não veio ao público. Agora ele está aqui para conversar com a gente. Legal. Carlos, obrigado mais uma vez aí pelo convite, por essa oportunidade. Pessoal, muito boa noite. Bem-vindos aí à live do professor Oswaldo Shimoda. Eu sou o Odair Campos, também sou terapeuta holístico, já trabalho ao lado aí do professor já há 15 anos. Tenho outras formações, né? Sou bacharel em Direito, tenho faculdade de Administração também, mas fui o primeiro aluno do professor Oswaldo Shimoda. Sou terapeuta holístico em TRE, que é o método terapêutico que o Dr. Shimoda criou em 2006. Já trabalho com ele já há quase 15 anos, e sou eu que fico aqui na linha de frente, né? Então, normalmente, o paciente, quando ele faz contato aqui conosco, viu, Carlos? O paciente acaba tendo o primeiro contato comigo, né? Com o Odair. Então, normalmente, eu tiro as dúvidas, explico sobre o processo terapêutico, o número de consultas, faço os agendamentos, enfim, toda essa parte financeira e administrativa acaba ficando comigo, e a gente deixa aí o Dr. Shimoda se dedicar aí livremente aos atendimentos, ao curso de formação também, né? O Dr. Shimoda, ele dá curso de formação de terapeutas em TRE, e é isso, esse sou eu. Então, quando você que está aí do outro lado da telinha tiver interesse em conhecer o Dr. Shimoda, passar, né, por essa abordagem terapêutica aí, é comigo que vocês vão acabar falando em primeiro lugar. E sejam todos muito, muito bem-vindos, viu, à nossa live. E reforçando um pouquinho, eu quero agradecer de verdade mesmo, do fundo do meu coração, aos participantes hoje dessa live, o Ronaldo, a Luciane, a Ângela, porque uma das coisas que eu mais escuto, viu, Carlos, e queridos ouvintes aí da live, as pessoas me perguntam assim, como é que a gente conhece um pouquinho mais do trabalho do Dr. Oswaldo Shimoda? É claro, nós temos as nossas redes sociais, temos canal do YouTube, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o site, dentro do site são mais de 400 artigos já publicados, e isso as pessoas, graças a Deus, estão tendo acesso. Mas é impressionante, né, o número de pessoas que vem perguntando assim, poxa, mas não tem nenhum depoimento, né, eu não conheço ninguém que tenha terapia, e aí então surgiu, né, essa ideia, conversando com o Shimoda, e chegamos à conclusão assim, olha, nós temos uma alternativa que eu acho que vai enriquecer bastante o nosso trabalho, mas é claro, a gente tem que contar com a colaboração dos pacientes. E a gente entende, viu, Carlos,
que nem todo mundo gostaria, nem todo mundo quer se manifestar, quer se colocar em público, né? E, então a gente fica assim super lisonjeados, viu, pelos participantes de hoje. Obrigado mesmo de coração. E eu acho que uma das melhores ferramentas para que a pessoa que tem o interesse em fazer essa regressão com Shimoda é exatamente ouvir depoimentos de quem já se submeteu. Então eu quero agradecer aí a todos, né, que vão fazer o depoimento hoje, agradecer de coração, agradecer pela oportunidade de mais uma live. E é isso, chega, né? O Odair já falou bastante agora. Obrigado, Odair. Boa noite. Prazer em tê-la aqui na live. Eu já vou trazer a Luciane também, que ela está ali. Eu já te vi, mas eu já vou trazer todo mundo para dar uma boa noite. Mas antes eu quero deixar um recado aqui para o pessoal da Máquina de Mistérios. Agradecer o meu amigo Marco Gre aí, que eu falo que ele é o meu correspondente internacional. E amanhã a gente vai estar numa live direto com o nosso participante lá da Holanda, que é o Arimateia Gomes, falando de um assunto super legal, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, sobre aquela abertura da ufologia. Essa live vai ser muito legal. Devido ao fuso horário, essa live vai acontecer às 2h da tarde amanhã. Então, eu conto com a presença de vocês. E quero dar uma boa noite a quem está chegando, o pessoal que sempre apoia aqui a Máquina de Mistério nos bastidores. E eu vou chamar agora os convidados aqui para passar a bola aqui para vocês, tá, doutor Oswaldo e Odair. Aí, vocês falarem sobre as questões, né, que é a terapia, os depoimentos, a questão espiritual, né, que vocês tratam também. Aí a bola está com vocês, tá? Vou trazer aqui, vamos ver aqui, ó, aqui todo mundo. Deixa eu trazer a Luciane também. Pronto. Então, vamos ficar nesse quadrinho e a bola está com vocês, tá, doutor? Muito bom. Tudo bem? Boa noite, Luciane. Agora nós estamos vendo você aqui, né? Acho que seria interessante de dar o depoimento, né? Eu gostaria que realmente, né, os depoentes aqui, os queridos ex-pacientes meus, né, pudessem dar esse depoimento, né, da experiência. Eu sempre costumo dizer que a TRE, essa terapia, o que valida essa terapia é, sem dúvida alguma, né, a experiência que os pacientes passam por essa terapia, né? Então, nada melhor do que o paciente ter a sua própria vivência, a sua própria experiência, porque eu acredito que a fé, né, em relação àquilo que você traz, em relação ao lado espiritual, só é possível através da vivência e experiência, né? Porque não basta só você ler, né, você assistir uma palestra, ou mesmo assistir um vídeo, é que nem como alguém conta um filme, né? Uma coisa é alguém contar um filme, outra coisa é a própria pessoa assistir esse filme, né? Então, realmente tem uma diferença muito grande. Por isso que eu convidei, né, esse paciente meu, e gentilmente eles aceitaram esse convite, né, para dar o seu depoimento e contar realmente como é que foi essa experiência, essa vivência, né, nessa terapia. Eu acredito que isso enriquece bastante aqui o entendimento dessa terapia, como também dessa live, né? Então, eu vou passar a bola aqui para o Odair, para que ele possa indicar aí quem que vai dar nosso primeiro depoimento. Vamos lá. Minha mãe mandou, não, é brincadeira, só para descontrair um pouquinho. Algum dos participantes está com problema de restrição de horário? Está tudo bem? Como é que vocês estão nesse sentido? Só faz um sinal, os microfones estão cortados. Só faz um sinal que o microfone, se alguém tiver problema de horário. Tá. Não. Então, legal, bacana. Então, nós vamos fazer o seguinte.
Ronaldo, nós temos que ser educados com as damas, não é mesmo? Legal, legal. Então, agora. Podemos começar com a Luciane? Pode ser? Tudo bem? Podemos? Só um minuto, deixa eu liberar aqui. Pode falar. Luciane, seu microfone. Seu microfone. Eu acho que ela deve estar com algum probleminha técnico. Tá. Então, bom. Então, vamos passar a bola para a Ângela. Peraí. Tá certo. Sobrou para mim. Sobrou para você, Ângela. Bom, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda. Sobrou mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Gratidão. Ângela, eu vou te fazer em forma de pergunta, porque é o que eu ouço praticamente todos os dias, né? E eu acho que seria interessante a gente fazer esse bate-bola para as pessoas entenderem na prática o que é essa terapia. Então, nós poderíamos começar, se você me permitir, eu vou colocando algumas perguntas e, claro, e você de forma muito à vontade, você responda exatamente aquilo que você acha que deve, da forma que deve. Mas uma das perguntas que eu mais ouço aqui é se essa terapia, ela funciona mesmo. É isso que eu mais escuto. Então, diga para nós um pouquinho como é que foi a sua experiência, o que te trouxe, na verdade, né? Qual foi a sua motivação para procurar um trabalho como o do Dr. Oswaldo Shimoda, que é um trabalho tão específico, né? Sim, claro. Bom, eu sou de uma família, né, que evangélica, tudo, não acredita em outras vidas, e eu igualmente não acreditava, né? Então, eu ganhei um livro de uma amiga, que eu me interessei por esse livro, ele me chamou a atenção, e eu comecei a ler, era sobre regressão, sobre o médico, Dr. Brian Weiss, e ele, assim, pelo jeito como ele escreveu, ele me trouxe essa certeza de que existe alguma coisa a mais. E aí eu comecei a procurar e achei o Somos Todos Um, né, o site, e o Dr. Shimoda fazia artigos lá, né, escreve artigos lá, e eu li o artigo dele e me encantei. E aí eu fui procurar, há muito tempo atrás, inclusive, né, que eu passei com ele. Eu estava muito perdida, né, tinha depressão, tudo, nossa, estava bem perdidinha mesmo. E na regressão eu descobri que eu, através da minha mentora, né, que a minha missão de vida era ajudar as pessoas a evoluir, né? Foi assim que eu escutei, assim, na minha cabeça, né, ela falando comigo, né? A sua missão é ajudar as pessoas a evoluírem. E eu acabei me tornando terapeuta, então, quer dizer, super funcionou para mim. Naquela época, né, eu era de TI, e eu nem imaginava de que forma eu ia ajudar as pessoas, né? Mas no decorrer do caminho da minha vida, eu acabei realmente entendendo qual foi o recado, né? E eu fiz várias regressões com o Dr. Shimoda, e aquelas regressões, elas me elucidaram muitas coisas, né? Todas elas trouxeram um tema dentro da minha vida que eu precisava entender, né? Por que eu me sentia daquela forma? Por que era tão complicado para mim, vamos dizer assim, né? Então, foi o início de tudo e foi muito, muito, realmente muito importante, né? Eu só tenho a agradecer essa terapia, porque foi onde tudo começou, e a partir dali eu melhorei muito. Hoje em dia eu não tenho mais depressão, nunca tomei remédio, só fiz tratamento holístico, né?
E assim, acabou. É raro sentir uma tristeza, a não ser quando tem uma causa conhecida, vamos dizer assim. Então é isso. Para mim, essa experiência foi incrível. Tá, muito bom. O doutor Shimoda já tem uma pergunta aqui, ó, que eu acho que é até interessante, devido ao que a Ângela falou, para explicar um pouquinho melhor até para nós, que o Mirante Mate, ele sempre participa aqui do chat, ele já tem uma pergunta, eu até acharia legal colocar, já nesse momento, para a gente poder entender melhor o que é, porque se uma mudança dessa bem complexa, bem gigante, né, Ângela? E assim, do bem, vamos colocar assim, do bem, melhorou, né, como você está falando. E é importante, eu achei importante colocar a pergunta do Mirante, e aí a gente segue, né? Dá para ler direitinho? Aí o que é que eu leio, doutor? Não, tudo bem, dá para ler sim. Tá. Bom, se vocês quiserem, eu já respondo, pelo menos a minha experiência, né? Com relação à minha experiência. Sim. Eu acho que seria legal também o doutor e a Ângela responder, né? Que foi sua experiência, né? Legal. Eu vou colocar como é que aconteceu comigo, né? Quando o Dr. Shimoda faz a regressão, né? Ele vai encaminhando a gente, né? Tem todo um processo que ele vai encaminhando a gente para chegar a regredir, né? E em primeiro lugar, assim, eu vi algumas paisagens, algumas coisas, alguma história, e depois, mais para frente na regressão, surgiu uma pessoa, né? Eu visualizei, porque assim, uma coisa é você imaginar, outra coisa é você visualizar. Então, quando você, na regressão, você não imagina nada, você simplesmente visualiza, as coisas aparecem na sua visão, no seu campo de visão. E, para mim, pelo menos na minha experiência, as imagens iam aparecendo e a minha mentora também me apareceu como uma imagem. E ali eu entendi que ela era minha mentora e ela estava me guiando nas minhas regressões. Eu também cheguei a ver um mestre que era acima dessa mentora, que ele era um mestre dela, mas também, né, por hierarquia, ele também era meu mestre. Era uma pessoa, vamos dizer assim, uma hierarquia superior, realmente, talvez mais evoluída, sei lá. E ele também me orientou em algumas coisas. E com ele eu não cheguei a fazer uma regressão, né? Eu nem sei o nome disso, mas só contando um pouquinho da experiência, foi uma regressão onde eu me via como uma criança e eu entrava numa biblioteca. E esse mestre, ele estava lá dentro, ele era tipo já mais velho, assim, com cabelos grisalhos, demonstrando a sabedoria dele, e eu como criança, né, sem muito conhecimento, e eu via uns pilares onde ele me mostrava vários livros, e ele me falava assim, olha, Ângela, esses livros são todas as suas vidas, e esse livro aqui, né, tá em branco, e é a sua vida atual, e nele você pode escrever a história que você quiser, né? Então, foi muito emocionante isso para mim, porque ali eu percebi que a gente tem, sim, uma missão de vida, a gente tem um caminho a seguir numa determinada vida que a gente meio que combina antes de encarnar, mas que você também tem o seu livre-arbítrio, tudo, e então ele foi me explicando várias coisas, né? Então, foi dessa maneira que eu vi, né, e senti também o meu mentor espiritual e minha mentora, né? No meu caso, eu vi 2, né? Aí tem pessoas que veem só um, porque no fundo, né, que eu saiba, a gente tem mais de um mentor às vezes, e de vez em quando eles até mudam, né? Com o passar do tempo, eles mudam, porque eles também encarnam, alguns mentores também encarnam, né? Então, assim, minha experiência foi essa. Ok. Doutor Shimoda tem perguntas já aqui para o doutor Shimoda. Espera aí, deixa eu só um minutinho. Colocar a pergunta do Marco Gre. Vamos lá, o Marco,
Eu acho que é importante esclarecer essa sua pergunta, né? Você pergunta em que ensinamentos baseado a minha técnica, né? Alguma ordem iniciática ou doutrina. É importante esclarecer para você, Marco, que a TRE, ela não partiu de nenhum pressuposto teórico, tá? Ela não vem de nenhuma teoria, mas sim da minha observação diária, né, sistemática, das experiências dos meus pacientes, né, como eu citei no início aqui dessa live, mais de 50 mil sessões de regressão de memória, tá? Então, ela não partiu de nenhuma teoria e de nenhuma doutrina, tá? Isso é importante esclarecer. Mas sim da observação empírica, né, dos relatos dos meus pacientes, né, e não por acaso, meu primeiro livro, a qual eu intitulei como Experiências de Regressão, Terapia com Mentor Espiritual, esse livro, na verdade, é fruto da riqueza, né, dessas experiências, né, como a Ângela agora acabou de relatar, a experiência dela, em relação à vivência que ela teve, né? Então, realmente, essa terapia, ela não se baseia num pressuposto teórico, né? Mas sim dos relatos que meus pacientes foram relatando, tá? Mas, assim, eu não vou estender aqui muito em relação a como essa terapia surgiu, mas, na verdade, ela surgiu em função de uma paciente que foi o marco divisório, o divisor de águas, vamos dizer assim, nessa terapia, né? E essa paciente que, digamos assim, foi o começo de toda essa terapia, porque, na ocasião, eu não tinha nenhuma pretensão digamos assim, de construir, né, ou de criar uma técnica terapêutica, né? Longe disso, até porque eu tinha uma formação acadêmica como psicólogo e psicanalista, e inclusive, na época, eu não tinha nenhuma experiência a nível espiritual, né? Mas essa paciente, eu acho que é importante esclarecer aqui, para que eu possa te explicar um pouco melhor, Marco, como é que surgiu essa terapia, tá? Na verdade, essa paciente, ela sofria de endometriose, né? Para quem não sabe, endometriose é uma inflamação crônica, né, do endométrio, que é a mucosa que reveste nosso útero feminino, e essa paciente, há 10 anos, ela sofria de endometriose. Então, ela veio procurar para que ela pudesse entender, né, de onde que veio essa inflamação crônica do endométrio, né? E ela tomava remédios, né, anti-inflamatórios muito fortes, a ponto, nesse intervalo de 10 anos, ela estava, inclusive, tendo problemas nos rins, começaram, né, a afetar os rins, né? E ela veio procurar para passar por uma regressão de memória, não é? E o que aconteceu? Numa das sessões de regressão, apareceu ela, né, relatando, dizendo assim para mim, doutor Shimoda, o meu mentor espiritual e toda a equipe espiritual do astral estão me falando que daqui para frente eles vão assessorar essa terapia, ou seja, vão nos ajudar na condução do processo terapêutico, né? E aí eu fiquei surpreso, que na ocasião não sabia, né, o que era essa figura do mentor. Eu perguntei, mas o que é mentor espiritual, né? Eu fiquei meio assim, digamos assim, em dúvida e até, de uma certa forma, um pouco incrédulo, né? Até pela minha formação acadêmica, que na ocasião, como psicólogo, né, eu tinha uma cabeça científica e, portanto, não tinha muita experiência, né, de cunho espiritual. Então, ela falou assim para mim, olha, o meu mentor está querendo me dizer, está dizendo para falar ao senhor que ele é o meu mentor, que é um ser desencarnado, responsável diretamente pelo meu aprimoramento espiritual. Ele está falando que ele que vai nos auxiliar aqui nesse trabalho. Ele está dizendo também para que o senhor coloque ao senhor
tudo aquilo que ele vai fazer, que o senhor precisa ficar a par do que ele vai fazer aqui nessa terapia. Ele já está dizendo que ele vai alinhar meus chakras, né, que são centros energéticos do nosso corpo, né, e que por conta desse desalinhamento dos chakras, eu não estou conseguindo regredir como eu deveria aqui nessa terapia. E ele diz que vai alinhar meus chakras, né. Então, para minha surpresa, né, e até uma certa incredulidade, eu comecei a questionar, mas eu falei, bom, eu vou deixar a coisa fluir para ver o que acontece, né. E a partir do momento que essa paciente foi, né, relatando tudo aquilo que o mentor ia fazendo com ela, eu fiquei, né, no início, né, meio surpreso, não sabendo se isso era fantasia, né, da cabeça dela, ou se realmente era uma experiência extrafísica, né, ou uma experiência espiritual. Até que, numa das sessões, ela veio, né, e me relatou que ela havia procurado o seu médico, que a tratava há 10 anos, um ginecologista, né, de confiança dela, há 10 anos que ele a tratava, e ela chegou na consulta desse médico, esse médico tirou uma radiografia, né, do endométrio, e ao ver a chapa, né, quando ele viu a chapa, ele chegou para ela, assim, bem assim, surpreso, e perguntou para ela, você mudou de médico? E ela falou, não, doutor, há 10 anos que o senhor me trata, né? Ele olhou para a chapa e falou, então por que não consta mais aqui na chapa a endometriose? Não é? Tem certeza que você não procurou outro profissional? Ela falou, não. A única coisa que eu procurei foi um terapeuta, né? E ela explicou para ele, né, essa questão da técnica da regressão de memória, e ele ficou, não é, bastante assim, de uma certa forma, incrédulo, certamente até por conta da formação acadêmica dele, como também a minha, como psicólogo, ter toda uma formação acadêmica científica, né, e portanto, digamos, meio avesso, né, a esse tipo de experiência espiritual, né. Bom, enfim, ele ficou, assim, de uma certa forma, em dúvida, mas acabou, digamos assim, não entendendo o que foi que aconteceu. E ela trouxe, né, para mim, né, esse resultado, e para minha surpresa, né, ela me disse que ela havia se curado da endometriose, né, e realmente nunca tinha acontecido comigo, com nenhum paciente na ocasião, uma cura, né, desse tipo de uma doença tão grave, tão crônica, que ela sofria há 10 anos, né? Então, eu gravei na minha mente que esse suposto mentor, né, esse suposto ser espiritual, ser desencarnado, disse que todos nós temos um mentor espiritual, né, e que era um ser desencarnado, né, de grande evolução espiritual, e que responde diretamente pelo nosso aprimoramento espiritual. Foi assim que ele explicou na ocasião, né? Então, eu pensei comigo, né? Bom, se ele diz, né? Esse mentor, suposto mentor, diz que todos nós temos um mentor, então eu pensei comigo, né? Então, eu vou, daqui para frente, eu vou começar a perguntar para cada paciente, para que ele converse com seu mentor, seu respectivo mentor, né? E, para minha surpresa, novamente, todos os pacientes que eu perguntei para perguntar para o mentor, para o seu respectivo mentor, eles tiveram contato com seus respectivos mentores e receberam, não é, as sábias orientações, bem como resultados realmente bastante significativos na vida desses pacientes. Porém, 10% desses pacientes, em nenhum momento, conversaram com seus mentores. E, para minha curiosidade, né, como pesquisador também, eu me perguntei por que esses 10% não conversaram com seus mentores, né? E aí pude perceber, na pesquisa posterior, com vários outros pacientes, eu pude perceber que esses pacientes realmente não conversaram com seus respectivos mentores, porque eu pude observar que havia um perfil de pacientes, aqueles 90% que conversaram com seus mentores e obtiveram resultados significativos,
Esses pacientes tinham um perfil, e aqueles 10% tinham outro tipo de perfil. Então, vamos lá. Qual é o perfil que eu percebi nesses 10% que não conversaram com seus mentores, né? Pude perceber que havia 3, digamos assim, requisitos, né, para que o paciente possa conversar com o seu mentor, que seria, primeiro, seria a fé, né? Fé é você crer, confiar, acreditar, né, naquilo que você vai trazer dentro da regressão de memória. Então, eu pude perceber que esses pacientes não tinham, na ocasião, a fé necessária, não é, em relação àquilo que ele trazia, né, e também eles não acreditavam em seres espirituais, né? E o segundo requisito, eu pude perceber a questão da humildade, né? Porque para você perceber algo, você precisa ter minimamente uma digamos assim, uma atitude de humildade, né? Humildade é você aceitar aquilo que o ser espiritual, que é o seu tutor, né, que é o mentor, vai dizer. Eu percebia que não havia essa humildade necessária. E o terceiro requisito eram pacientes que não tinham o mínimo de esclarecimento sobre os fundamentos da espiritualidade, como vida após a morte, plano espiritual, né, a questão da lei do karma, né, obsessores e seres de luz e assim por diante, né? Então, eu percebia que esses pacientes não tinham o mínimo de esclarecimento. Tudo que eu me refiro aqui, fé, humildade e esclarecimento, são requisitos minimamente falando, né? Não é o máximo, né? Então, eu pude perceber que para esses pacientes, né, esses 10%, são aquelas pacientes que não têm, digamos assim, o mínimo de fé, né, ou seja, de crença com relação àquilo que ele vai trazer aqui como conteúdo de regressão, como também em relação ao mundo espiritual, né? Então, eu percebi que vamos falar assim, né, a vibração mental de descrença deles, né, realmente bloquearam, dificultaram esse trabalho, não se entregaram como deveria se entregar, por conta desses 3 requisitos que eles não tinham. Então, por isso que eu pude perceber posteriormente nas minhas pesquisas, esses pacientes que têm esse perfil, digamos assim, de descrença, né, de incredulidade, pessoas muito racionais, céticas, incrédulas, né, muito mentais, né, e que não conseguem transcender e ir além da mente racional. Esses pacientes não se entregavam como deveria se entregar nas terapias, tá? Então, a partir daí, quando eu constatei, né, nesses 90% desses pacientes que obtiveram resultados aqui significativos, né, eu pude perceber também posteriormente que essa terapia deu um salto qualitativo e quantitativo, né? Inúmeros casos passaram a ser equacionados aqui junto com os mentores, né? E eu pude perceber que a minha vida também pessoal e profissional deu um salto gigantesco, né? Eu também passei a me espiritualizar mais, eu também comecei a ter as minhas próprias experiências espirituais, né? Até então, eu era um psicólogo bastante incrédulo, cético, né? E realmente eu não tinha essa visão mais espiritualizada. Então, a partir das orientações dos mentores espirituais, essa terapia realmente passou, né, a tomar um corpo, né, uma forma, e a partir daí, então, eu comecei a lidar diretamente com os mentores de cada paciente. Então, eu posso dizer que a TRE surgiu e é fruto das experiências dos meus pacientes com seus respectivos mentores espirituais. Muito bom. Agora, deixa eu colocar aqui Luciane. Voltou seu som, Luciane? Ainda não. Bom,
Ó, tenta aí, daqui a pouco ele aqui tá liberado para você, tá, o som. Deixa eu tentar nesse aqui, peraí. Deixou o som? E agora? Agora sim. Agora eu mudei. Agora eu fui. Boa noite para você. Muito Então, tá, bem. vamos ficar todo mundo aqui. Doutor, tem várias perguntas muito boas aqui no chat, porém, nós temos aí mais pessoas para falarem, né? Então, como que vocês querem coordenar isso? Dão os depoimentos e depois responde, porque, assim, são perguntas bem profundas, né, que estão aqui no chat. Então, vocês decidem aí, Odair, o que quer fazer, doutor Shimoda. Tá. Se Eu a acho Angela que... tem alguma coisa para falar, ou se já passa para a Luciane, Tá. ou para o Ronaldo. Você quer fazer alguma observação, Angela? Não, eu acho que a minha experiência foi essa, né? Eu fiz várias terapias, várias consultas, né, com o Dr. Shimoda. O mentor, ele vai guiando você para se você tiver que fazer mais... Na minha época, né, a gente fazia 4, a gente contratava 4 regressões, fazia as 4, aí o mentor via se você tinha que fazer mais terapia. Então, eu cheguei a fazer, se eu não me engano, eu fiz 3 de 4 terapias, né? E cada terapia que eu ia fazendo, cada regressão, eu ia evoluindo no assunto, né? E ele ia me explicando, e as terapias, as regressões, elas tinham conexão uma com a outra. Muitas vezes até uma regressão era a continuação da outra. Então, isso às vezes me surpreendia muito. E aí me provou ainda mais, né, que existiam outras vidas, porque eu nunca ia conseguir imaginar aquelas histórias. Tem histórias que eu vi que pareciam... dava para escrever um livro, né? Dava para fazer um filme. Então, realmente, era impressionante como... eu via com clareza. E eu vou falar até uma outra coisa que não é querendo puxar o saco do Dr. Shimoda, mas eu cheguei a fazer depois, mais para frente, regressão com outras pessoas, mas não era tão claro como era a regressão do Dr. Shimoda. Para mim não foi tão claro assim. Quando eu fiz com o Dr. Shimoda, a visão que eu tinha da regressão era muito nítida, né? Não era bagunçada, não era confusa. Eu cheguei a regredir de novo com outras pessoas e foi meio confuso. Então, eu acho que esse lance do mentor espiritual te guiando é sensacional. Deixa a coisa muito clara, muito assim, específica para o problema da pessoa que ela está querendo trazer ali, né? E o mentor, ele acompanha muito a sua mente, do que você está precisando realmente. Não é uma coisa muito aleatória, entendeu? Porque se você faz a regressão de qualquer forma, você vai para um espaço e tempo, sei lá, que o seu inconsciente te leva, né? Agora, se você faz com o mentor ele vai te levar até o ponto específico que você mais está precisando naquele momento. Então, na minha opinião, é muito legal, muito bem feita e super recomendo. Obrigado, Angela. Agora, doutor, nós já estamos com 47 minutos de live, é muito rápido que passa o tempo, né? Agora, para dar continuidade, eu não posso pular agora, porque, assim, na verdade, o Marco, ele está colocando a pergunta dele, que parece que ele faltou alguma coisa que ele está perguntando. Se eu pular depois para voltar, não vai dar para a gente entender a pergunta dele. E aí, pessoal, vocês que estão com a pergunta aí já para depois dos próximos depoimentos, aí eu mando as perguntas, tá? Olha, Marco, eu acho que essa sua pergunta, né? Você novamente pergunta se eu me baseio em alguma doutrina a qual está relatando o Espiritismo. É importante esclarecer o seguinte, tá, Marco? A TRT, ela é uma terapia laica, tá? É desvinculado de qualquer doutrina, seita
dogma ou grupo espiritualista, né? Porque muitas pessoas que quando escutam, né, ou ouvem falar de mentor espiritual, né, de obsessores, as pessoas automaticamente associam a questão da doutrina kardeciana, né, da doutrina espírita, porque nós sabemos, né, que a doutrina kardeciana lida com os mentores, por exemplo, né, eu acho que todos que são espíritas kardecistas sabem que o mentor na ocasião do Chico Xavier era o Emmanuel, né, e o do Divaldo Franco é a Joana de Ângelis, né. Então, todos que são kardecistas associam a figura de trabalhar com o mentor como obrigatoriamente, né, as pessoas associam como sendo uma doutrina espírita a qual essa terapia está associada, né? Então, muitos acham que essa terapia é espírita. Então, eu quero deixar bem claro, né, que apesar de lidar com o mentor espiritual, com os obsessores, né, essa terapia realmente não é uma terapia espírita, né? Até porque lidar com seres espirituais, seja das trevas ou da luz, não é privilégio exclusivo do kardecismo, tá? Nós sabemos, pelo estudo, né, dos índios, os povos mais antigos, já em épocas mais remotas, os povos antigos lidavam com seres espirituais, né? Que eu saiba, os próprios índios, né? Eles nunca leram nenhuma obra de Kardec, né? Nunca frequentaram nenhum centro espírita, porque os índios, eles têm suas próprias experiências espirituais. Então, eu acho que, no meu entender, tá? Eu vejo um certo preconceito, né? Achar que lidar com o mentor, os seres espirituais, as pessoas acham obrigatoriamente que isso está vinculado à doutrina kardecista, né? E isso, nessa terapia, não corresponde à verdade, né? Com todo o meu respeito, e admiro muito, né, o trabalho, né, de muitos centros espíritas, tá? É importante esclarecer nessa modalidade de terapia TRE, nós quebramos, né, alguns paradigmas, inclusive, paradigma que eu falo são dois, tá? Um no campo espiritual, que é qual seria a quebra de paradigma, né? Que para conversar com seres espirituais, né, seja da luz ou das trevas, a pessoa tem que ter uma mediunidade, né, apuradíssima, né? Isso não corresponde à verdade. Na minha experiência, né, aqui junto ao meu consultório aqui junto com a TRE, né? Até porque os pacientes que me procuram aqui, claro que tem muitos que têm realmente uma mediunidade muito apurada, muito ostensiva, né? Mas tem aqueles que realmente não têm uma mediunidade tão assim acentuada. A bem da verdade, né, médium, aquele que intermedia a comunicação entre os vivos e os mortos, vamos falar assim, numa linguagem mais popular, né? Mas assim, a TRE, ela busca quebrar esse paradigma no sentido do próprio paciente ser médium de si mesmo, né? Ele busca interagir com seres espirituais através dessa terapia, até porque, sempre costumo dizer nas lives, que todos nós, a bem da verdade, nós estamos, né, hoje aqui como seres carnais, né? Porém, nós somos, isso sim, né, seres espirituais. Então, se nós somos seres espirituais passando temporariamente por uma experiência carnal, em busca de mais evolução, porém nós estamos esquecidos disso, então, não seria nenhum absurdo eu afirmar aqui, né, por que seria, digamos assim, impossível ou difícil você, que não tem uma mediunidade tão apurada, conversar com um ser espiritual, se você também é um ser espiritual, né? Então, só que uns, né, têm uma sensibilidade mediúnica mais apurada, outros nem tanto, e outros ainda latentes, né? Então, não seria nenhum absurdo eu falar aqui que para conversar com o seu, por exemplo, com o seu mentor espiritual,
não precisa ter aí uma mediunidade apuradíssima, feito Chico Xavier ou Divaldo Franco, né? Então, eu quero deixar bem claro que essa primeira quebra de paradigma é em relação à espiritualidade. Então, o próprio paciente, ele é médium de si mesmo. E na TRE, a proposta aqui é procurar abrir esse canal de comunicação para que o paciente possa conversar diretamente com seu mentor espiritual, sem ter um intermediário, um médium, que possa mediar essa comunicação. Então, esse é o primeiro quebra de paradigma, e se tratando, né, do paciente ser médium de si mesmo. E a segunda quebra de paradigma é com relação à psicologia e à psiquiatria convencional, que desconsideram o aspecto espiritual do ser humano, o que não ocorre aqui nessa abordagem terapêutica da TRE, que busca, né, quebrar esse paradigma e ver, em primeiro lugar, o ser humano em sua totalidade e tratando os aspectos psicológicos, físicos e espirituais que geram inúmeros problemas, né, na vida dos pacientes. Então, isso é uma quebra de paradigma, né? Eu estou falando aqui com relação ao meu trabalho aqui dentro da TRE, tá? Mas quero deixar bem claro, tá? Com todo respeito, e vejo muita importância, né? O papel dos médiuns, né? Nos centros espíritas, pessoas benevolentes, né? Pessoas abnegadas, que realmente a mediunidade nesse tipo de trabalho é realmente de extrema relevância. Porém, aqui na TRE, né, nós não utilizamos, né, de médiuns ostensivos, né, para mediar, porque o próprio paciente comunica-se, né, com seres espirituais. Posso complementar um pouquinho o que o Dr. Shimoda falou? Não, eu mesma não tinha mediunidade nenhuma. A Luciane não vai falar hoje, não, gente? Nem acreditava. Era só isso que eu queria falar, né? Que eu realmente não tinha nenhuma mediunidade, não acreditava em nada e consegui fazer a regressão e acessar meu mentor. Ô, Carlos, você está sem microfone, Carlos. Ok, estava sem microfone mesmo. Então, a Ângela tem mais alguma coisa para falar? Ou daí vai passar a bola para alguém? Não, tudo bem, é só isso. Tá bom. Ângela, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu acredito que tenha sido bastante esclarecedor aí para os ouvintes. Muito obrigado mesmo de coração. E agora, doutor Shimoda, vamos deixar os nossos convidados falarem um pouquinho, por favor. Luciane, obrigado pela sua presença. Pois é, calma. Vamos com calma. A gente faz outra live depois só para responder, mas vamos lá. Luciane, obrigado, meu amor, por ter aparecido. Por favor, conte-nos um pouquinho como é que foi a sua história, que te motivou a procurar na TRE, como foi a tua experiência, se você recomendaria isso a alguém. Fala um pouquinho, que são essas as perguntas, né, que eu recebo aqui diariamente, mas como é que funciona na prática? Esse é o momento, por favor. Seja bem-vinda. Então, estamos te ouvindo. Acho que é o volume do seu computador aí, alguma coisa. Quer passar para o Ronaldo enquanto você acerta? Vamos fazer isso? Então tá. Conseguiu, Luciano? Não? Depois você volta. Ronaldo? Ronaldo? Agora sim, boa noite. Bom,
Estão todos A me bola ouvindo? está contigo, meu amigo. Por favor. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, meus queridos. Eu conheço já o Oswaldo Shimoda e o Odair Campos desde 2009, quase no comecinho do trabalho deles, né? Eu estava numa situação muito difícil da minha vida, né? Inclusive acidentado, e hoje eu trabalho em centro espírita kardecista, mas na época eu estava bem no comecinho, não entendia nada ainda, e eu fui buscar ajuda. E eu encontrei o senhor Oswaldo Shimoda numa página antiga dele, do Somos Todos Um, e eu comecei a ler os relatos clínicos do senhor Oswaldo Shimoda, uma coisa que chamou muita atenção. E o que aconteceu comigo nessa situação? Eu comecei a identificar com problemas de pessoas que eram muito parecidos com os meus. E é mais ou menos assim, né? Quando a gente vai buscar uma resposta espiritual, a gente começa a achar as pedrinhas dos quebra-cabeça, né? E eu não conhecia, eu não tinha referências, né, de ninguém que tivesse passado pelo senhor Oswaldo Shimoda. Na época ele tinha 3 anos de consultório, e eu decidi. Eu pensei assim para mim, não eu já tenho, eu vou lá para conhecer. E a primeira pessoa que eu tive contato desde a época, como sempre foi com o Odair, né, e eu fiz as regressões, né. Foi tão bom que eu falo para as pessoas, se vocês quiserem dar um presente para vocês, façam, porque esse é um presente que vocês vão carregar para o resto da vida de vocês. Tanto é que foi tão bom que no final do ano passado eu fiz de novo. Né? Foi muito interessante a técnica que o senhor Oswaldo usou comigo, né? Eu tive questões particulares. Uma foi ser diretamente com os meus mentores, como se eu estivesse com vocês aqui. Foi assim, algo espetacular, né? Foi frente a frente, eu tive contato com meus mentores, e uma outra situação muito bacana que eu tive, antes dos meus mentores, teve situações durante o trabalho que foi mais ou menos como se eu ligasse um filme de 100, 200, 500 anos atrás, e eu estivesse na cena da situação. Seria algo referente à passada minha, né? Só que eu via sempre essas coisas em preto e branco, né? Então aparecia o que eu fiz de errado, que ninguém é santo, né? Aparecia coisa que você se envolveu, que muitas vezes a culpa não é sua, e situações que ficaram pendentes. E através dessas situações, a gente começa a entender por que algumas coisas que nós fazemos hoje não dá certo, por que determinadas coisas que nós desenvolvemos trauma, medo, alguma doença que a gente carrega. Normalmente, isso daí, quando a medicina não consegue encontrar uma causa, por exemplo, normalmente, nesse tipo de trabalho a gente consegue resolver. Tanto é que tem o caso aí do senhor Oswaldo Shimoda aí com a endometriose, né? Foi algo, assim, gratificante. Eu não tenho palavras para descrever. E uma coisa muito legal que aconteceu também foi uma situação na minha primeira regressão. A primeira imagem que eu vi foi de uma avó minha falecida. E ela sorriu assim para mim e falou, calma que você está sendo protegido. Acabei de chorar nessa hora. Né? E tanto é que na segunda regressão agora, nessa regressão que eu fiz agora em 2020, ela apareceu de novo. Entendeu? Então, se as pessoas têm dúvida, né, de que pode ser uma ficção ou pode ser assim uma miragem, pessoal, não. Tá? Vem todas as confirmações e até coisas que vocês nem sonham. É algo assim maravilhoso. Muito bom. Ok, muito bom. Daí eu queria fazer uma observação. Eu acho que para quem está aí nos ouvindo, pegando um pouquinho do relato da Ângela, do Ronaldo, obrigado, Ronaldo, as colocações do Dr. Oswaldo Shimoda, e eu já vou passar a bola já para a Luciane, que finalmente vai dar certo. Nós temos que ser persistentes, vai dar certo. Com certeza, com certeza. As pessoas... alguns pontos que são importantíssimos. A figura do espiritual, sem sombra de dúvida, no trabalho da TRE, é fundamental, né? Mas eu acho que algumas palavras
eu acho que elas precisam sempre ficar em evidência quando se fala da TRA, que é a segurança e a eficácia. Né? A eficácia, porque o mentor, ele vai direto ao ponto, ele vai direto à causa do problema. Tá? A brevidade, e é isso que eu queria falar um pouquinho, porque a Ângela comentou que na época ela se submeteu e era um pacote com 4 consultas, depois ela precisou renovar porque deu seguimento à terapia, salvo engano o Ronaldo, ele já pegou uma nova fase, que é um pacote com 6 consultas, não é isso, Ronaldo? Isso. Então, nós temos a questão da eficácia, da brevidade e da segurança, né? A brevidade, atualmente, são 6 consultas, tá, gente, envolvidas. Cada consulta tem a duração de 2 horas. O intervalo entre as consultas é 1 por semana. Então, no prazo aí de 1 mês e meio, você encerrou esse ciclo de 6 consultas da TRE. E a figura do mentor, a segurança que eu me refiro, é que não cabe mais, graças a Deus, não cabe mais curiosos dentro da TRE, né? Então, essa história de que eu quero fazer uma regressão para descobrir se eu fui rei, se eu fui rainha, gente, isso não cabe mais. Os mentores não têm tempo mais para esse tipo de coisa. Graças a Deus, as pessoas que nos procuram é porque elas querem trabalhar algo muito sério, seja um problema de bloqueio da sua vida, uma doença, ou até mesmo um autoconhecimento. Então, a coisa ela é muito objetiva, ela é muito direcionada e ela é segura por conta da figura do mentor espiritual. Então, para quem tem interesse e ainda tem um pouquinho de dúvida, de receio, de medo, gente, o nosso mentor espiritual jamais irá revelar, mostrar, fazer com que a gente tenha acesso a qualquer coisa que não somos capazes de suportar como carga emocional, seja positivo ou seja negativo. Isso é muito importante. E usando um pouquinho das palavras do Ronaldo, sim, gente, se nós estamos encarnados, é porque nós ainda estamos num processo evolutivo. Então, sim, a grande maioria tem obsessão, tem. Por quê? Porque nós erramos. Mas esse é o momento de depuração da alma. Esse é o momento de entender os porquês da vida. E é exatamente isso que a figura do mentor espiritual traz, né? Traz esses porquês para que a gente possa, então... eu costumo dizer que a TRE, eu aprendi com o professor Oswaldo Shimoda, que é uma terapia que ela tem 2 etapas, né? A conscientizadora, que é quando você diz a causa dos teus problemas, e a transformadora. Só que a transformadora, ela já não depende mais do terapeuta Odair, do terapeuta Oswaldo Shimoda, e nem do terapeuta mentor espiritual. A parte da transformação depende das atitudes do paciente, porque ele descobriu a causa, ele recebeu orientações, mas a reforma íntima e a transformação das atitudes, quem faz é o próprio paciente. Então, antes de passar a bola para a Luciane, eu queria deixar esse registro, eu acho que é super importante para quem tem interesse em fazer a TRE. Agora sim, meu amor. Seja bem-vinda, Luciane. Muito obrigada, estou me ouvindo agora. Certo. Que bom, que bom. Fale com... Vamos lá. Então, para mim foi muito válida também essa terapia, né? Eu sempre tive essa doutrina espírita, né? Eu sempre fui kardecista, sempre fui a centros e tal. E por motivos pessoais mesmo, me foi sugerido fazer essa terapia. Eu já tinha feito regressão uma outra vez, né? Acho que aproximadamente, uns 8, 10 anos atrás. E confesso, sabe, sem confete nenhum, que com o Dr. Oswaldo foi bem diferente, né? Essa questão do mentor espiritual estar acompanhando, né? É uma coisa muito válida, muito importante, que também acaba trazendo uma segurança muito grande para a gente, né? Porque, pelo menos no meu caso,
pude vê-los, né? Eu vi a presença deles. Inclusive também o meu anjo da guarda também, ele também apareceu nas últimas sessões, né? E uma coisa também que me deixou muito emocionada, que foi muito gratificante para mim, foi uma ajuda que eu recebi de Nossa Senhora, né? Que como o Ronaldo mesmo falou, né? A gente também erra, acerta, passa. E eu estava numa situação muito ruim, porque inclusive eu também me senti muito mal na consulta. E Nossa Senhora veio e me resgatou e me ajudou, né? E, enfim, e foi muito bom, foi muito gratificante. Eu escutei muita coisa dos meus mentores, né? Muitas coisas que me deixaram muito feliz mesmo, né? Também em relação ao meu propósito de vida, né? Para eu ter paciência, para eu persistir, né? Para mim não desanimar, que eu tenho muita coisa para aprender, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então, eu só posso realmente agradecer por tudo e dizer que é muito válido, que, é claro, que também é uma coisa que você disse, viu, Odair, que é muito importante. Não vá assim, só por curiosidade, de jeito nenhum. Tem que ir para resolver alguma coisa de dentro, porque a resposta vem. E vem de uma forma muito, muito sublime. Eles não deixam a gente na mão de jeito nenhum. A resposta vem e a espiritualidade está toda presente. Eu mesma vi mentores meus, né, que me conduziram a tudo isso e que me deram muitas respostas. Foi muito bom. Bom. Legal. Muito obrigado. Mais pergunta, doutor. Alguém mais vai falar alguma coisa? Porque assim, eu tenho que dar andamento aqui, que elas são... Posso dar uma pincelada? Vou colocar aqui. A Maria Cecília de Medeiros, minha amiga, está sempre aqui presente também. Ela tem uma pergunta: por que os guias das pessoas não fazem esse trabalho com nossos espíritos do lado astral? Maria Cecília, na verdade é o seguinte, tá? Os guias, né, ou também, tem várias denominações também como mentor, né? Eles fazem sim esse trabalho com os nossos espíritos lá no plano espiritual, tá? A grande questão que me parece que acho que é importante esclarecer aqui é que os mentores espirituais, eles trabalham nos bastidores, né? Eles não são de ficar muito em evidência, né? Mas certamente, Maria Cecília, eles fazem sim trabalho, né, com os nossos espíritos, lá principalmente no período que a gente está, né, no caso, em estado não de vigília, né, ou seja, quando a gente dorme, né. Então, certamente, eles fazem assim. Porém, quando a gente, né, no dia seguinte, quando a gente desperta, por conta do véu de esquecimento, obviamente, a gente não lembra, né, que houve um trabalho deles, né, quando a gente estava desdobrado, né, quando a gente estava dormindo, né. Então, realmente, o véu de esquecimento, eu costumo dizer que é o grande vilão, entre aspas, né, porque realmente quando a gente volta para o plano de vigília, né, no dia seguinte, a gente não lembra das orientações, né, dos trabalhos que eles fazem lá, quando a gente está desdobrado em estado de sono, tá? Ok. A Rô Guimarães também está sempre aqui com a gente, participando. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Ela pergunta, doutor, ao senhor sobre os registros acásticos. Rô, é o seguinte, tá? O registro acástico realmente ou seja, né, nossa memória perispiritual, podemos assim dizer, né, na linguagem kardecista, né, aos kardecistas conhecem essa nomenclatura, que é a mesma coisa que o registro, a memória acástica, né? Mas, certamente, ao vivenciarmos, né, uma regressão de memória, o nosso mentor espiritual, né, ele faz realmente com que a gente acesse
né, as nossas memórias perispirituais, né? Então, na regressão de memória, esse acesso é muito comum, né? Ser feito aqui através do mentor espiritual. Não do paciente em si, ou seja, não é o paciente que diretamente vai acessar, mas sim o mentor de cada paciente, digamos assim, o faz com que o paciente acesse, né, a sua memória perispiritual. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, doutor, do nosso amigo Ronaldo NJ, que também está sempre aqui trazendo perguntas. Obrigado pelas perguntas, pessoal. E à medida que o assunto for desenvolvendo, vocês podem ir perguntando que eu passo aqui. Ô, Ronaldo, desculpa, tá? Eu não entendi. Você disse aqui, a pergunta é: o mentor espiritual está relacionado à teoria do terceiro homem? Desculpa a minha ignorância, mas eu não sei qual é essa teoria do terceiro homem a qual você está se referindo, tá? Se você puder esclarecer melhor sobre a teoria do terceiro homem, eu poderia certamente responder de uma forma mais aprofundada, tá? Ok. O Coriolano também está sempre perguntando, ele tem primeiro uma observação, depois uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui, eu vou dar uma lida aqui. Não é muito lógico a humanidade ter livre-arbítrio, né? Não comandamos quando nascemos, nem quando morremos. Como é que estão, como então as nossas longas vidas podemos decidir alguma coisa? Ô, Coriliano, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está querendo dizer que não é muito lógico a humanidade ter livre-arbítrio? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, tá? Pela minha experiência, pela minha expertise aqui, né, na condução do processo de regressão de memória, tá? Eu costumo sempre dizer que, a bem da verdade, vamos falar assim, o nosso destino, né, o nosso destino, né, ele na verdade, obedece à seguinte equação, tá? Eu costumo dizer, quanto mais karma nós criarmos, né, portanto, dívidas, né, kármicas, menor o nosso poder de escolha, nosso poder de autonomia, tá? Quanto menos karma, aí sim, maior a nossa liberdade de escolha, maior será a nossa autonomia, né? Então, essa questão do livre-arbítrio, né, vai depender muito dessa equação, não é, com relação àquilo que nós fizemos, né, no passado, porque certamente sempre costumo dizer que o passado deixa pegadas, né, e essas pegadas são invisíveis, né, a gente, por conta do véu de esquecimento, a gente não tem acesso à nossa memória, como foi falado na pergunta anterior, em relação à memória akáshica, né, a memória perispiritual, nós não temos acesso, né, por conta do véu de esquecimento que realmente nos torna amnésicos, portanto inconscientes, né? Por isso que essa teoria que diz que nós somos livres e soberanos 100%, né, para fazermos as nossas escolhas, no entender, tá? De uma certa forma, é algo ilusório, né? Porque, conforme eu falei, essa equação, não é? Quanto mais dívidas kármicas nós contraímos, obviamente, nosso poder de escolha vai ser mais limitado mesmo, né? Ok. A Arte de Despertar, do Fernando Fazoli. Boa noite, obrigado pela pergunta. Ele pergunta aqui da mente ser plástica e sugestionável. Fernando, você diz assim, né? A mente, por ser plástica e sugestionável, como é que você sabe se não é uma criação mental do paciente ou uma fuga de sua realidade, já que quem o procura já não está bem e pode autoinduzir-se? O Fernando, é assim, tá? Eu entendi a sua pergunta. Você está questionando aí se toda essa experiência que o paciente tem
é fruto da sua imaginação, né? Fruto, e talvez até uma fuga, você está querendo dizer aí, né? Ou seja, é uma criação mental ou é tudo um sugestionamento da mente humana, né? Olha, eu vou, se você me permite aqui, Fernando, eu vou citar uma pesquisa de um pesquisador cujo nome é o Dr. Júlio Pérez. O Dr. Júlio Pérez é um neuropsicólogo brasileiro, tá, aqui do Instituto de Psiquiatria aqui da USP, né, na Universidade de São Paulo aqui. Ele, como neuropsicólogo, ele também trabalha com a regressão de memória a vivências passadas, e ele também, como ele também lida com essa questão das vidas passadas, né, das experiências extracorpóreas, ele resolveu fazer uma pesquisa em parceria com a Universidade de Pensilvânia, a qual ele fez doutorado lá na universidade, né? Então, em teleconferência, ele fez um intercâmbio com os pesquisadores da Universidade de Pensilvânia, a qual ele fez doutorado, e junto com os pesquisadores do Instituto de Psiquiatria aqui da USP. Qual foi a proposta dessa pesquisa dele, né? Ele queria saber, né, como é que funcionava o cérebro durante a experiência de regressão de memória, né? Ele queria saber se as experiências que os pacientes dele, né, relatavam na regressão de memória era fruto da imaginação, produto da criação mental deles, ou realmente era realmente uma experiência reencarnatória, né? Se de fato era uma experiência reencarnatória, ou era uma criação mental, uma pura imaginação, fantasia da cabeça desses pacientes, né? E o que ele fez, né? Ele convidou pacientes voluntários, né, para se submeterem à regressão de memória, né, a vivências passadas, e todos esses pacientes se submeteram ao exame de ressonância magnética. Então, todos esses pacientes, né, os cérebros desses pacientes foram mapeados, né? E qual foi o resultado dessa pesquisa, né, a qual ele fez em parceria com a Universidade de Pensilvânia? Ele observou, né, no exame de ressonância magnética, em nenhum momento a região responsável, tá, que está ligado à imaginação, que é o lobo frontal, em nenhum momento essa região entrou em atividade, né? Apenas duas estruturas do cérebro entraram em atividade durante a regressão de memória, que é o lobo médio temporal, que é responsável pela memória, né? E o lobo pré-frontal esquerdo, que é responsável pela emoção. Em outras palavras, esses pacientes trouxeram, ou foi ativada a memória desses pacientes através do lobo, né, lobo médio temporal e lobo pré-frontal esquerdo, que é responsável pela emoção. Em outras palavras, esses pacientes trouxeram uma memória, ficaram emocionados, porque é comum nessa terapia o paciente vivenciar uma experiência reencarnatória com forte conteúdo emocional, tanto que, né, o lobo responsável pela memória foi ativada e o lobo pré-frontal esquerdo, que é a emoção, também foi ativada. Porém, em nenhum momento o lobo frontal, que é a estrutura do cérebro responsável pela imaginação, foi ativada. Então, o que ele concluiu nessa pesquisa neurológica, que esses pacientes não fantasiaram, não foi fruto da criação mental deles, mas sim uma memória. Que memória que foi ativada aí, né, nesses pacientes, tá? Então, já é uma outra vertente de pesquisa. Mas, de qualquer forma, certamente, do ponto de vista neurológico, esses pacientes não imaginaram, não criaram, né, uma produto, né, da sua criação mental,
o conteúdo que eles trouxeram, né, com relação à questão das experiências reencarnatórias. Ok. Eu tenho mais perguntas, mas antes eu quero só deixar um recadinho, porque amanhã, excepcionalmente, nós teremos uma live às 14 horas, que, devido ao fuso horário, nós temos o convidado Arimateia, falando da abertura que vai ocorrer lá nos Estados Unidos, sobre os OVNIs, e direto da Holanda, com a Arimateia, tá? O Marco também, Marco Gria, participando aí com a gente. E, doutor, eu tenho uma pergunta, várias aqui, mas eu vou passar a primeira. O mentor, ele seria um defensor também, pelo que eu estou entendendo, né? Um protetor. A pergunta é, existe, o senhor tem conhecimento, ou é possível, numa abdução, a interferência de um mentor ou não? Olha, essa pergunta é muito bem colocada, tá? É o seguinte, tá? Nós precisamos aqui... É assim, tá, gente? É importante esclarecer que a TRE, eu a intitulei como Terapia Regressiva Evolutiva. Evolutiva é no sentido... por dois motivos, tá? Enquanto método terapêutico, a TRE tem constante aprimoramento e evolução, né, de transformação, né? Portanto, é uma terapia muito progressista, né? Está em constante aprimoramento em relação ao seu método, né? E é evolutiva também, porque ela colabora e muito na evolução espiritual dos pacientes que procuram essa terapia, né? Enfim, do ser humano. É importante esclarecer o seguinte, tá? Digamos assim, essa terapia foi criada em 2006, né? Então, eu diria que de uns 5 anos para cá, eu venho recebendo, venho observando, né, relatos de pacientes, porque antes os pacientes relatavam experiência com seus mentores, tá? Apenas aqueles mentores que nós chamamos de humanos desencarnados, não é? Porém, de uns 5 anos para cá, eu venho observando relatos de pacientes, eu acho que é importante esclarecer esse ponto, enquanto método terapêutico que está em constante aprimoramento, de uma paciente, né, que há 5 anos passados, né, ela foi uma experiência muito interessante, né, essa paciente. Ela, na regressão de memória, né, ela incorporou, né, um ser espiritual que disse assim, através dela, disse para mim, Dr. Shimoda, o senhor pensa que só os seres humanos desencarnados assessoram o vosso trabalho? Se o irmão pensa dessa forma, o irmão está equivocado. Nós também assessoramos o vosso trabalho. Aí eu, para minha surpresa, como ocorreu em 2006, né, quando eu criei essa terapia sobre o mentor, eu falei, perguntei para esse ser, né, mas quem é o senhor, né? O que o senhor está querendo dizer aqui, né, que assessora o vosso trabalho? O senhor pode se identificar? Aí ele falou assim, né, nós somos seres intergalácticos, né, nós viemos de muita distância, de muito longe, viemos muito longe, anos-luz, longe do vosso planeta. Né? Então, quando ele falou que ele se intitulou como seres intergalácticos ou interdimensionais, para minha surpresa, né, eu nunca tinha lidado com seres, né, extraterrestres, né? E com essa presença desse ser, para minha surpresa, eu desconhecia que havia, não é, dentro da egrégora aqui do meu espaço aqui, seres também estelares ou interdimensionais, né? Então, o que aconteceu com essa paciente? Ela desincorporou e de repente, ela ficou assustada, né? Porque ela nunca tinha incorporado na vida dela, né? Um ser espiritual. E como ela estava muito assustada, foi pegar um copo d'água
né, para acalmá-la. E aí, quando eu fui entregar o copo d'água para ela, quando ela olhou para o meu rosto, ela estava deitada no divã, ela arregalou novamente os olhos e ficou assustada e falou, meu Deus, né? Eu falei, o que aconteceu? Por que você está olhando assustada para mim, né? Quando o senhor veio me entregar o copo da água, interpôs aqui um rosto que não era do senhor. Sim, mas que rosto era? Era um rosto, não é? De um ser, não é? Com cabeça desproporcional ao corpo, olhos grandes e redondos e pretos, negros, sem a parte branca dos olhos, que é a esclera, totalmente globo ocular preto, não tinha nariz, mas sim 2 orifícios, boca pequena, né? E o corpo todo franzino, né? Os braços longos e finos, e não tinham mãos, na verdade, eram três dedos em forma de garras, né? E ela falou, pelo que eu vi esse rosto, não me pareceu, não é um ser humano. Na verdade, ela estava descrevendo os greys, né? Os cinzas, não é? Os baixinhos que eu sempre chamo, né? Aqueles que têm no máximo 1,20 m de estatura, né? Então, ela ficou extremamente assustada, porque ela nunca tinha visto esse tipo nunca teve essa experiência, né, espiritual. A partir daí, não é, vieram relatos e mais relatos de pacientes que também, redondos, né, e pretos, não é? As orelhas são pontiagudas, não é? E tem aqueles que não são humanos, que não tem nada de biotipo de humanos, são seres, né, que se apresentam como figuras de animais, né? Por exemplo, os leoninos, os felinos, que realmente têm um rosto de leão, né? Só para vocês terem uma ideia, eu me recordo de um paciente que ele foi contatado, né? Contatado é aquele paciente que é levado, né, em desdobramento para a nave espacial, enquanto que abduzidos são sequestrados, né? Que essa tese eu tenho um certo questionamento, porque eu sempre costumo dizer que muitos desses pacientes que dizem ser abduzidos, sequestrados, levados à força à nave espacial, na verdade, não é bem assim, tá? Muitos deles, não é, quando passam pela regressão de memória, percebem que fizeram acordos lá no astral antes de reencarnar, e que muitos deles também são da mesma raça de vários tipos de aliens, né? Então, fizeram um acordo lá no astral para quando reencarnasse, né, servissem, digamos assim, para fazer aqueles exames, né, que a gente sabe muito bem, na abdução, só levar a nave e faz aqueles exames clínicos, como tirar a unha, a pele, né, ou fazer, no caso das mulheres, exame ginecológico, tirar o óvulo, no caso dos homens, espermatozoide, para pesquisa, né? E eles se propuseram lá no astral a se submeter a esse tipo de exame clínico, né? Só que quando chega aqui na Terra, por conta do véu de esquecimento, eles esquecem, não é? E, portanto, não lembram que foi feito esse acordo, não é, com eles lá no astral. E que os próprios pacientes também, não é, são de uma raça, portanto, não humana, né? Então, só um parênteses que eu quero aqui abrir, porque a gente sabe que abduzidos e contatados é diferente. Abduzidos, os pesquisadores falam que é levado à força, né? E não é bem assim, como eu falei, dependendo do acordo que foi feito no astral. E o contatado é aquele que é levado à nave espontaneamente, né? E com a permissão deles, passa uma experiência. Eu tenho aqui, pela minha expertise, mais experiência com pacientes contatados, não abduzidos, tá? Abduzidos é levado realmente, inclusive fisicamente, para a nave espacial. Não tenho muita essa experiência, alguns casos apenas, mas a grande parcela dos meus pacientes são contatados, ou seja, em espírito, né? Eles vão para a nave e lá, então, eles têm, ou são
passa por uma cirurgia espiritual, né, para retirar de implantes, chips, ou entre em contato com seres, né, seres interdimensionais. E foi o caso de um paciente que passou por essa experiência, né? Ele estava deitado numa maca, a maca estava flutuando na nave, dentro da nave, e eu falei para ele, olha, tenta olhar para os lados para ver se você consegue enxergar o que você vê dentro da nave. E, para a surpresa dele, quando ele olhou para o lado esquerdo, ele viu, não é, um leonino, um felino, com cara de leão mesmo, não é? Manuseando, não é? Um aparelho, onde ele, em cima dele, tinha uma tipo de um aparelho de ressonância como é que a gente fala? Quando o paciente passa para o exame, né? O exame completo, tipo ultrassonografia, vamos falar assim, não é? Uma linguagem mais médica, né? Então, esse paciente estava passando por esse exame, onde esse aparelho, ele rastreava todo o corpo dele, não é? Ia da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, estava sendo como se estivesse fazendo um escaneamento, né, do corpo dele. E esse leonino, né, esse ser, portanto, não humano, ele estava manuseando esse aparelho, né? E depois nós conversamos com ele, e ele era o mentor espiritual desse paciente. Então, nós temos os mentores estelares, em que desde há 5 anos para cá, eu venho tendo relatos muito significativos desses mentores que realmente não são humanos, né? E tem aqueles híbridos, né? Aqueles que realmente têm um corpo de leão, mas a cabeça, né? O rosto, mas o corpo é de um ser humano, né? Os híbridos. Enfim, é um campo vastíssimo, um campo que requer muita pesquisa ainda, mas que, costumo sempre dizer, o que importa é o resultado, né, dessa terapia, baseado nesses relatos dos meus pacientes, né? Só para explicar aqui, então, com relação à questão dos mentores, nós temos que abrir esse parênteses para relatar esses 3 grupos de mentores, humanos, humanoides e não humanos. Existem da mesma forma que existem os obsessores também humanos, humanoides e não humanos. Legal. Agora, doutor, para acessar esse mentor, é necessário só através da hipnose, ou de repente uma pessoa sonhando, dormindo, ela consegue ter esse contato? E a segunda pergunta, que já estamos com 1h38, a segunda pergunta é se esses mentores podem se materializar. Olha, a primeira pergunta, Carlos, em relação à questão dos mentores, né, é importante esclarecer aqui, tá? Para acessar os mentores, né, os mentores têm várias formas deles se comunicarem conosco, né? E um deles mesmo pode ser através do sono, do sonho mesmo, né? Ou seja, através do sono, o mentor pode se comunicar aí conosco, né? Mas, no meu consultório, pelo menos, a comunicação com os mentores se dá normalmente através do estado alterado de consciência, tá? Na verdade, existem 3 condições para que possamos acessar o mentor, né? Existem 3 quesitos, vamos falar, indispensáveis para que nós possamos conversar com um ser extrafísico, né? Primeiro é a questão da fé, né? A pessoa que se propõe a conversar com um ser extrafísico, ele precisa ter minimamente o mínimo de fé. O que é fé? Fé é crer, acreditar, confiar. Aliás, cito aqui um jesuíta da Companhia de Jesus, não é? Esse jesuíta, não é? Santo Inácio de Loyola, ele dizia
que ele achou interessantíssimo a explicação dele em relação à questão da fé ou não ter fé, né? Ele dizia, aos que creem, nenhuma palavra é preciso. Aos que não creem, nenhuma palavra é possível. Quem não acredita, não adianta ficar horas e horas tentando convencê-lo, por exemplo, com relação a esse assunto dos aliens, com relação à questão dos seres desencarnados. Quem não acredita, nenhuma palavra é possível, como ele dizia. Mas quem crê, nenhuma palavra é preciso, né? Então, essa sábia frase do Santo Inácio de Loyola, acredito que tem a ver com essa terapia também. Quem tem fé, acredita, não é? Tem uma facilidade enorme de acessar os seres extrafísicos. Quem não tem, que são cartesianos, mente cartesiana, racionais, incrédulos, céticos, não é? Que não tem a humildade necessária, não é? Em si mesmado, né? Muito motivado pela mente egóica, vai ter muita dificuldade de acessar os seres extrafísicos, né? Então, o primeiro requisito é a fé, né? Através da prece, não é? O próprio Kardec, ele no Evangelho segundo o Espiritismo, ele relata sobre a questão da importância da prece, né? Acredito que Kardec, no meu entender, era um grande pesquisador, um grande cientista, né? Mas assim, né, eu costumo dizer que a vibração mental de descrença é incompatível, não é, com a vibração dos seres espirituais. Por isso que na técnica da TRE, a gente chama técnica do 7 passos, o primeiro procedimento é a prece, através da oração, né? A oração, através da vibração mental, a gente entra em sintonia, não é, com a vibração compatível, que é o ser de luz, né? E por isso que eu costumo dizer que pessoas excessivamente céticas, incrédulas, descrentes, né, e muito racionais, vão ter muita dificuldade de acessar os mentores, por exemplo, né? E o segundo passo é o relaxamento, né? Seja através de uma técnica de relaxamento qualquer que seja através de uma prática meditativa. Quando você diminui a velocidade das ondas cerebrais, você entra em estado alterado de consciência, você rebaixa a consciência e você fica, com isso, você diminui, digamos assim, a mente crítica, que é a mente racional, né? Não por acaso que os monges tibetanos orientam para a gente meditar, para que a gente possa silenciar essa matraca analítica da cabeça, que está sempre argumentando e contra-argumentando, e é realmente uma verdadeira matraca, e isso dificulta muito de a gente silenciar essa mente e entrar em contato consigo mesmo, principalmente com sua essência, né, com seu eu superior e com seres extrafísicos, né, seja de qualquer dimensão que seja. Então, quando a gente diminui a velocidade da onda cerebral, você entra a um rebaixamento da consciência, e isso aguça a sua intuição, já que 99% dos meus pacientes que entram em contato com seus mentores se dá por meio da intuição. Então, através da diminuição da velocidade das ondas cerebrais, seja uma prática meditativa ou técnica de relaxamento, isso vai facilitar que o paciente tenha uma facilidade em entrar em contato, né, com a sua percepção extrasensorial que a gente fala, né? Tá? E terceiro passo de acordo com uma das leis universais, que é a lei da afinidade, ou lei da compatibilidade, né? Quando a gente eleva nossos padrões de pensamento, sentimentos e atitude, né, a gente entra na mesma frequência vibracional dos seres de luz. Quais seriam esses padrões de pensamento, sentimento e atitudes? Atitudes benevolentes, né, atitudes digamos assim, de dulcificar o coração, né,
atitude de simplicidade, humildade, né? Enfim, de benevolência, vai de encontro com as vibrações energéticas dos seres de luz, tá? E o inverso, quando você baixa esse padrão, você entra com seres trevosos, né? Os seres das trevas. Quando você eleva, você entra de acordo com a lei da afinidade, os iguais se atraem, você entra na mesma sintonia da vibração energética do mentor. Por isso que é de extrema importância, né, o paciente, para estreitar o laço com o seu mentor, é de extrema importância ele cultivar bons pensamentos, sentimentos e atitudes, tá? Isso de acordo com a lei da afinidade, né? Ok, muito bom. Bom, para a gente poder encerrar, eu quero deixar a palavra com vocês. Eu tenho certeza que tendo aí o Ronaldo, a Ângela, a Luciene, que melhoraram de alguma forma, superaram uma situação que passaram, né? E de acordo com a terapia aí que vocês fizeram, e só isso já é um grande bem na vida de vocês e de outras muitas pessoas. Então, eu penso que tudo que é bom deve ser procurado e para um crescimento também, né? Então, eu estou deixando a palavra aí com cada um de vocês para a gente poder... Eu agradeço a presença e vocês poderem dar uma boa noite de vocês. Deixa eu ver se quem está com o microfone aqui quiser liberar aí. E o Odair, quiser falar alguma coisa também, fiquem à vontade aí. Tá, eu vou falar rapidamente aqui. E o objetivo hoje maior era dos nossos convidados, né, colaborarem aí conosco com seus depoimentos. Então, mais uma vez, muito obrigado. O Ronaldo pediu a palavra para dar uma pincelada em algum momento. Eu não me esqueci. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. E, por favor, Ronaldo, conclua a sua pincelada, o seu raciocínio. E obrigado mais uma vez. Eu queria deixar essa ressalva aí para os telespectadores dessa noite, que na última sessão minha de regressão foi pedido, o senhor Oswaldo vai lembrar dessa situação, foi pedido para me ajudar a divulgar esse trabalho, porque hoje as pessoas têm muita dificuldade de encontrar pessoas de confiança ou de encontrarem bons conteúdos para sanarem os seus problemas, né? E tanto é que na época o Odair estava numa situação assim, eu não sei como eu vou fazer, eu lembro que foi dado o recado assim, vai vir na sua frente, você fica tranquilo. E hoje nós estamos aqui. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado de coração. Luciane, por favor, suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, tá? E realmente só posso agradecer por tudo isso, pela oportunidade, né, de estar aqui essa noite com todos e principalmente de ter feito essa regressão. Sabe, para mim foi muito válida, foi muito importante e é isso. Olha, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Luciane. Obrigado. Ângela, obrigado novamente pela sua presença. Não é a primeira live que participa com a gente, já nos ajudou também em outros momentos. Por favor, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez. Bom, eu só queria complementar uma coisa que o Dr. Oswaldo falou, né, sobre o mentor, que depois que eu fiz as regressões, eu continuei conversando com a minha mentora mentalmente, né, como eu aprendi a fazer isso de uma certa forma na regressão, eu tive a orientação dela durante um bom tempo na minha vida, e foi bem legal, foi muito importante, né, ou seja, a terapia, ela continua muito tempo depois que você fez as sessões, né, então, eu acho que isso é bem importante. Manter a mente elevada, como o Dr. Shimoda falou,
no seu dia a dia, para que você continue, né? Evoluindo e fazendo esse trabalho mental e espiritual, e você possa ter mais livre-arbítrio, né? Poder decidir mais a sua vida, entender mais, e quanto mais consciente você fica, mais você tem a oportunidade de entender porque você está nesse caminho, e outra coisa, você escolheu o caminho que você está. Então, nada é forçado, né? A espiritualidade não força nada, você decide em outro nível de mentalidade, no seu eu superior. Então, quero deixar isso registrado como até uma própria experiência minha. E agradeço muito pela oportunidade, gratidão por tudo, gratidão por todo esse ensinamento, né, que o Dr. Shimoda traz para a gente. Obrigado, Angela. Eu vou tomar mais um pouquinho de tempo, depois eu passo a bola para o Dr. Shimoda, que em poucas palavras ele vai conseguir fazer o fechamento hoje dessa live, né, doutor? Em poucas palavras, por favor. Carlos, se você me permite, nós temos um compromisso com a espiritualidade em vários aspectos, tá? E como o Ronaldo falou, né, a questão da divulgação desta terapia, eu costumo dizer que nós aqui, né, claro, eu, Odair, através do professor Oswaldo Shimoda, eu costumo dizer que eu trabalho para a espiritualidade. Eu trabalho com a permissão da espiritualidade, tá? Então, se você me permite, Carlos, eu gostaria de fazer aqui rapidamente algumas colocações assim. Buscando essa forma de divulgação, nós criamos recentemente também o nosso canal do YouTube. É algo que a gente já deveria ter feito isso há muito tempo, mas fizemos isso recentemente. Então, se você me permite, no seu canal, eu convidar as pessoas para poder... Tá, legal. Obrigado, Carlos. Então é assim, pessoal, se vocês querem conhecer um pouquinho mais do trabalho do professor Oswaldo Shimoda, hoje nós somos o Espaço Holístico Renovação, tá? Então fica muito fácil, o nosso site é espaçoholísticorenovação.com.br. Os nossos telefones de contato é 011 São Paulo, 94107-7222. Temos o telefone fixo, que é 011 também, 2369-9831. Temos o nosso canal do YouTube agora, contamos aí com a presença de vocês lá, para se inscrever também, que é Espaço Holístico Renovação. E uma novidade aí em primeira mão, compartilhando com todos vocês, nós estamos agora com um programa na rede Transcendental, que é rádio e web TV, tá? Rede Transcendental. Nós estamos lá com um programa todas as terças e sextas, às 9 horas da noite, tá? O programa chama-se Renovação, Saúde e Espiritualidade. O apresentador é um cara super bacana, desenvolto. Olha, sou eu mesmo, tá? Essa é a verdade. E o objetivo do programa é claro que a gente tem o professor Oswaldo Shimoda sempre com um convidado mais do que especial para poder falar da TRE. Também temos espaço para pacientes darem seus depoimentos também lá na rádio, lá na Web TV. É todo um projeto, mas tudo isso com a permissão da própria espiritualidade. Então, queria agradecer esse tempinho, Carlos, de eu poder falar um pouquinho sobre isso, tá? E obrigado, professor, obrigado pelo espaço aí. É isso, gente, muito obrigado, boa noite. Vamos lá, vou ser mais breve possível. A bem da verdade, viu, gente, eu costumo sempre dizer que somos todos alunos e professores da escola da vida, né? Nós temos muita coisa para aprender e muitas coisas também para ensinar, né? Eu acho que é uma troca, né? É um intercâmbio, né? Uma vez eu perguntei para uma pessoa, um rapaz, né? Você sabe qual é o seu propósito de vida, né? Por que você está aqui nesse planeta? Ele falou, eu sei. Qual é?
Ele falou, torcer pelo meu timão, né? Ele era corintiano, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não sou corintiano, porém gosto de futebol, não sou fanático, né? Assisto os jogos da seleção brasileira, como todo brasileiro, eu acho que eu gosto também de futebol. Mas eu perguntei para ele, né? Mas será que torcer para o timão é só torcer pelo timão que você está aqui nessa vida terrena, né? Ele falou, o senhor acha pouco? Em outras palavras, né? Para ele, torcer pelo timão é tudo, né, na vida. O que eu estou falando aqui é uma anedota, mas realmente é uma realidade, né? Eu acho que existem uma grande parcela da população que se esquece que está aqui nesse planeta não é só para sobreviver, ou seja, trabalhar, pagar as contas, pagar os boletos, não é? Melhorar a qualidade de vida, não é? Enfim, ter uma ascensão financeira e profissional, não é? Uma boa qualidade de vida. Não estou falando que com isso não seja importante, claro que é. Porém, muitos se esquecem, né, que nós estamos aqui não é só para isso, só para pagar as contas e trabalhar e ter uma boa qualidade de vida. Claro que isso, e ser feliz, claro que isso é de extrema importância. Mas eu acredito que as pessoas esquecem que estão aqui para aprender, crescer, evoluir, não é? É como se a grande maioria da população estivesse numa auto-hipnose, não é? Achando que a vida é só isso, não é? E o pior é que quando chega no término dessa vida, como eu já vi, pessoas, né, que tiveram contato aqui comigo, e quando desencarnam, né, realmente tem uma surpresa muito desagradável, né? Não estão preparados para fazer a passagem para outra dimensão, né? Então, lamentavelmente, a grande massa da população está nessa auto-hipnose, esquecendo, não é, que estamos aqui, além dessa questão, né, da qualidade de vida, claro que é importante, mas, sobretudo, não esquecer de evoluir, não é, se tornar um ser humano melhor. Para mim, eu entendo como ser humano melhor aquela pessoa que sai, desencarna, ou seja, parte dessa vida melhor que quando chegou. Eu acredito que se a pessoa partir desta vida melhor quando chegou, acredito que essa pessoa certamente evoluiu bastante. Tá? Essa é a mensagem que eu gostaria de dar aqui para os participantes dessa live. Tá? Ronaldo, Ângela, Luciane, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, os depoimentos. Muito gratidão mesmo, tá? Essa boa vontade de vocês, né? E a coragem de se apresentar aqui. Então, minha profunda gratidão. E Carlos também, e todos os participantes dessa live, muito obrigado, de coração, viu, gente? Eu que agradeço a presença de todos, doutor, sempre quiser voltar, já sabe, né? A gente já conversou, vocês são sempre bem-vindos, sempre com conhecimento, sempre agregando. Agradeço ao pessoal que está assistindo ou que vai assistir essa live, pessoal do chat, e quero lembrar que amanhã, semana passada, nós tivemos o Rabino falando com a gente lá de Israel, e amanhã nós temos o Arimateia falando com a gente da Holanda, 2h. Então eu quero deixar um abraço a todos, o convite está sempre aqui com vocês, vou deixar na descrição do vídeo o link lá para o YouTube, o canal de vocês, o telefone, endereço, tudo certinho lá. Quem quiser contato com o Odair, com o Dr. Shimoda, tá bom? E até amanhã.